Olá, meus lindos e minhas lindas, tudo bem com vocês? Hoje aqui a gente no canal vai ter um vídeo bem diferente e bem discutido, né? Através das pessoas que têm várias dúvidas, o tema de hoje vai ser transtorno de ansiedade. E para tirar essa dúvida, né, a gente traz aqui no canal a psicóloga Juliene Meireles. Juliene, desde já quero agradecer a você pelo tempinho, né, que você tirou para fazer o vídeo aqui pra gente tirar as dúvidas sobre transtorno de ansiedade, né? Porque muita gente ainda não conhece o que é transtorno de ansiedade e a Juliene hoje vai estar tirando todas as dúvidas, gente. É um prazer estar participando desse canal e poder compartilhar um pouco de informações, certo? Para quem não me conhece, eu me chamo Juliene Meireles, sou psicóloga clínica com atuação há mais de 5 anos, né? Então a gente vai discutir um pouco aqui sobre o que é a ansiedade. A gente começa falando da ansiedade normal, porque é uma questão de sobrevivência, e depois a gente passa para a questão dos aspectos patológicos, né? Quando ela passa a ser anormal. Bom, gente, eu vou estar fazendo algumas perguntas para a Juliene e ela vai estar aqui respondendo. A primeira pergunta, o que é ansiedade, Juliene? Então a ansiedade é um estado de apreensão, de medo, de angústia frente a um perigo real ou um perigo imaginário, certo? Então, quando estamos diante de uma situação real, digamos, para uma entrevista de emprego, você vai conhecer uma nova pessoa, diante de um casamento, uma situação que é nova para você, é normal que você sinta todos os sintomas de ansiedade. Né? E quando é que ela se torna anormal, patológica, doentia? Quando esses sintomas eles passam a ultrapassar o limite, eles passam a ocupar a maior parte do tempo e passam a atrapalhar o seu funcionamento normal, suas relações pessoais, sua questão com o trabalho, e passa a te deixar nervoso, perturbado, irritado pela maior parte do tempo. Você sabe me dizer quais são os sintomas físicos da ansiedade? Então, existem dois grupos de sintomas, né, que são os sintomas físicos e são os sintomas psicológicos, certo? Então, em termos de sintoma físico, o que é que a pessoa pode apresentar quando está ansiosa? Enjoos, tontura, taquicardia, que é o coração bastante acelerado, né? Aquela sensação de sufocamento, de que o ar, na verdade, vai faltar. A dor de barriga, roer unhas, a tensão muscular, né? Que é causada, a sensação de fraqueza, de cansaço físico, mãos e pés frios, que é o que chamamos muitas vezes de calafrio, que é aquela sensação de calor e de frio ao mesmo tempo, a boca seca e aumento do suor também. Então, um conjunto de sintomas físicos que são bem desagradáveis, né? E muito intenso, então por isso que as pessoas tendem a procurar com frequência o apoio, a ajuda psicológica, porque a ansiedade, os sintomas dela elas são muito intensos, né? Muito forte. Você conviver todos os dias com todos esses sintomas não é fácil, né? E quais são os sintomas psicológicos? Então, em termos de sintomas psicológicos, a gente vai ter a agitação. As pessoas, você vai ver com frequência as pessoas balançando braços, pernas, nervosismo, dificuldade de se concentrar nas atividades, medo constante. O medo é muito intenso, muito relacionado à ansiedade, né? Aquela sensação de que algo ruim vai lhe acontecer, descontrole sobre os próprios pensamentos. Né? Você passa a não ter controle, a preocupação exagerada com relação à realidade. O problema é bem pequeno, mas a gente começa a enxergar o problema de uma forma muito grandiosa, dificuldade para dormir e também irritabilidade, né? Você se irrita com mais facilidade, porque justamente os nervos, como a gente chama no ditado popular, ele está à flor da pele, né? Mas no caso, esse medo é por qualquer coisa ou alguma coisa específica? O medo? Como eu falei, o medo, a ansiedade é aquela sensação de apreensão com relação a algo que seja real, uma situação real que você está passando, uma dificuldade, um problema, ou até mesmo algo bom que você esteja esperando, ou imaginário. Ou seja, quando passa a ser transtorno de ansiedade, as pessoas começam a ter noção, começam a imaginar de que está em perigo constante. E se a pessoa, um exemplo, a pessoa tiver medo de ir para algum lugar, isso também se transforma em ansiedade? Fobia.
que já é diferente, já é um medo específico relacionado a algum lugar que vai causar todos os sintomas de ansiedade. A fobia é um medo exagerado diante de uma situação, um problema. Por exemplo, andar de avião, né? Elevador, todas essas questões. Insetos, tem gente que tem muito medo. Então, diante do objeto fóbico, a pessoa vai sentir todos esses sintomas de ansiedade muito intenso, a ponto de recusar ir para os lugares. Então, o torna uma pessoa mais limitada. Então, eu acho que é uma mistura de tudo, né? De ansiedade, com medo, aí a pessoa não sai de casa, né? O medo e a ansiedade, eles são mecanismos que são vitais, né? Eles são responsáveis, nos auxiliam na questão da nossa sobrevivência e de proteção. Se você não sentir medo, você vai ultrapassar a rua e não vai olhar para um lado e para o outro com receio de que venha um carro e aconteça alguma coisa. Então, o medo ele vai te proporcionar coragem, zelo e cuidado consigo mesmo. Né? Mas também ele pode ultrapassar de um medo que é normal se tornar patológico. Por exemplo, hoje em dia temos muito medo com relação à questão da segurança. Sabemos que não estamos seguros em lugar algum, com o crescimento da violência. Né? Mas se em decorrência desse medo que eu tenho de ser assaltada ou de ser vítima de algum tipo de violência, me impedir de que eu vá ao trabalho, que eu vá à casa dos meus parentes, que eu tenha uma vida normal, esse medo já extrapolou a esfera do normal, já se tornou patológico e um medo imaginário, porque a gente sabe que existem situações reais, mas no momento existe alguma ameaça, alguma prova e alguma evidência de que isso realmente vai acontecer? Não. Então a ansiedade ela chega a extrapolar os princípios da normalidade e passa a te fazer refém dela. Né? Então você passa a vivenciar situações de medo, de irritabilidade, como eu já falei, de preocupação, de nervosismo constante. E você também citou aí os sintomas físicos, né? E muitas pessoas acabam fazendo vários tipos de exame pensando que até vai morrer, porque esses sintomas, gente, são muito intensos. Para quem tem esses tipos de sintomas, né? Calafrios, boca seca, tremores, palpitação. A pessoa assim pensa que vai morrer, né? Na hora da agitação, né? Dos sintomas físicos, da ansiedade, pensa até que vai morrer, mas só que não. A ansiedade não mata, não é perigosa, é altamente desconfortável, né? Quem vivencia sabe da frequência e da intensidade de cada sintoma desses. E realmente as pessoas costumam chegar ao consultório, a mim, quando já tem passado por um cardiologista, por um médico clínico geral, e tem feito uma série de exames e constatado que não existe nenhum problema de cunho físico. Né, que o problema é de cunho psicológico e os médicos percebem isso e costumam realizar os encaminhamentos. Então, quando a pessoa chega no processo de psicoterapia, que conhece os sintomas de ansiedade, que aprende a manejar, que aprende a controlar, ela volta geralmente ao seu estado normal e passa a não atrapalhar a sua convivência, a sua vida normal e sua vida social, é claro. Sendo que sozinho torna-se mais difícil, né? Por isso que é preciso procurar a ajuda de um profissional, reconhecer, procurar um profissional da saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, para justamente aprender a lidar com a ansiedade para que ela volte à sua função essencial, que é a questão da sobrevivência. E muitas pessoas, quando sentem sintomas físicos, né, primeiro vão procurar um médico, faz vários tipos de exame para depois ir no psicólogo. E muita gente até não vai, né? Pensa que é coisa de louco, ir no psicólogo, ir no psiquiatra, só que não, gente, não tem nada a ver. É coisa de louco. Isso sim é para a nossa saúde física, psicológica, né, doutora Juliana? Então existe muito tabus realmente acerca da psicoterapia, né? De que psicólogo é para louco, isso tem sido uma barreira que impede muitas vezes as pessoas progredirem, avançarem e seguirem o tratamento, justamente por conta de rótulos, tabus, preconceito que a sociedade, algumas pessoas da sociedade empregam, né? Psicólogo
é para todo mundo, eu sempre digo, né? Acredito que de alguma forma, de alguma maneira na sua vida, você sempre vai passar por um psicólogo. Se você vai ao hospital, tem um psicólogo. O psicólogo hoje está nos esportes. A seleção brasileira, ela tem psicólogo. Se você vai à escola, é necessário que tenha na escola um psicólogo, os aspectos educacionais. Se você vai ao PSF, tem um psicólogo no PSF. Então é difícil, você vai até a empresa, tem um psicólogo organizacional para lhe auxiliar nos processos de motivação, de seleção, de recrutamento. Então estamos em todos os lugares. Então difícil vai ser passar pela vida sem ter passado por um psicólogo. Sim, mas como superar ou prevenir a ansiedade? Tem como? Tem sim, como eu falei, ela é um mecanismo de sobrevivência, né? E a gente precisa tê-la, porque se a gente não sentir a ansiedade diante de algo novo, a gente não vai se preparar. Então ela é preparatória, né? Então, antes de ir para a entrevista ou antes de ser entrevistada, eu precisava ler sobre o tema para estar segura sobre o que eu iria falar. Você também acredita que deve ter feito pesquisa para hoje estar aqui. Então, a ansiedade, ela vai te preparar para que você esteja segura diante de uma situação X. Certo? Então, assim, para que ela não se torne patológica, não se torne transtorno psicológico. Por quê? Para ser transtorno da ansiedade, você precisa sentir esses sintomas, tanto físico quanto psicológico, quase todos os dias, pela maior parte do dia. Tem que ter um prejuízo na sua vida, ou seja, impedir que você vá trabalhar, impedir que você tenha uma vida saudável, um bom relacionamento com as pessoas que estão à sua volta. Tem que haver um prejuízo, na verdade, né? E como é que você previne para que essa ansiedade ela não chegue a extrapolar a esfera do normal? Exercícios físicos são excelentes, nem que seja uma caminhada. O sedentarismo ele é horrível para a questão da saúde psicológica, viu? Tem que fazer alguma coisa. Nem que seja dançar, trancar-se meia hora no quarto e dançar. Porque enquanto realizamos as atividades físicas, nosso corpo libera endorfina, né? Que são substâncias responsáveis pela sensação do prazer e da alegria. Separar um pouco do tempo para si. Muitas vezes a gente acaba acumulando muitas tarefas, muito trabalho. E isso acaba sendo prejudicial, não tenho tempo para mim mesmo. Alimentação saudável, que é essencial, né? Uma boa alimentação, momentos de lazer. Todo mundo precisa de um lazer, viu? Pelo menos uma vez no mês eu preciso fazer aquilo que eu gosto. Criar hobbies, como você tem esses hobbies, né? Com relação ao canal, a fazer vídeos, a falar um pouco sobre o seu dia a dia. Momento com amigos também, né? A vida social é bem importante. Existem algumas questões também, algumas terapias holísticas que também auxiliam, né? Algumas pessoas fazem, exemplo da meditação, pilates, yoga, né? Yoga, né? Tem cada um procura aquilo que gosta, porque quanto mais a gente gostar de fazer algo e quanto mais a gente fizer, melhor a gente se sente. Sim, gente, teve algumas perguntas de algumas pessoas que perguntaram aqui, eu vou estar aqui perguntando e a psicóloga Juliana vai estar respondendo para vocês. Eu até anotei aqui no papelzinho algumas perguntas que as pessoas fizeram, tá? Teve uma pessoa que perguntou assim, tem uma filha que por tudo chora. O que pode ser isso? Como eu havia falado, o choro na criança é uma expressão da comunicação, né? Ela está tentando expressar para o adulto que ela está sentindo algo. Agora, se esse choro ele está constante e já ultrapassou a fase dele, porque geralmente o choro é os bebês, né? Mas a partir do momento em que a criança ela começa a pronunciar as primeiras palavras, que ela já sabe se comunicar sobre questões básicas, exemplo, de estar com fome, dizer para a mãe que está com fome, que quer comer alguma coisa, e esse choro ainda persiste, possa ser que essa mãe ela esteja reforçando o comportamento da criança. Ou seja, a criança quer um brinquedo e começa a chorar, ao invés de comunicar o que você quer, você está querendo um brinquedo, a mãe vai lá e automaticamente passa o brinquedo sem que a criança reflita que é necessário ela se comunicar de alguma forma para aquela mãe. Então possa ser que ela esteja reforçando esse comportamento da criança.
Então, quando a criança chorar, ela precisa chegar próxima da criança, fica da mesma altura dela, o que é que você deseja, o que é que você quer. Aí, quando a criança parar o choro, ela vai oferecer aquilo que a criança está necessitando. Também possa ser a afetividade que seja muito intensa, ou seja, a criança está muito afetiva, né? Você tem protegido demais, fornecido amor e carinho demais. Tudo, mesmo que seja bom, que a gente sabe que receber amor e carinho é ótimo, mas tudo isso necessita de medidas. A gente não pode super proteger a criança demais, nem com muito amor, nem com muito carinho. Carinho e atenção, amor, tudo na hora certa, no tempo certo. Mas a criança, ela precisa se desenvolver dentro dos seus aspectos normais. Não é a vida toda que você vai receber amor, carinho e atenção por 24 horas. Né? Então, possa ser que seja esse excesso de afetividade demais, a criança está sensível demais, ou possa ser que a família ela esteja reforçando esse comportamento de chorar. Chorou, tem a comida. Chorou, tem o brinquedo. Chorou, tem o colo. Né? Então, é preciso analisar esse contexto familiar em que essa criança está inserida para que a gente pudesse fazer uma análise mais detalhada do caso. Bom, a segunda pergunta é: fico ansiosa quando eu vou fazer alguma coisa importante. Perco até o sono por isso. Tem alguma coisa a ver com ansiedade? Tem, né? Você perdeu o sono porque você ficou ansiosa para o acontecimento ou para um evento. O que é essencial nesse caso, e chegando até a perder o sono, né? Porque o sono é algo que é extremamente essencial. Né? A gente precisa dormir para que o cérebro ele tenha o descanso necessário para que acordamos bem no outro dia. Caso contrário, a gente acorda fadigada, cansada, estressada, irritada. Então, a gente precisa desse sono. Então, enquanto aquilo que eu vou fazer não chegou a hora, o momento ou o dia, eu preciso focar nas coisas do aqui e agora. O que é que eu tenho hoje para fazer? O que é que eu tenho aqui? Eu sempre digo aos meus pacientes que excesso de passado remete muita depressão e excesso de futuro, ansiedade. Porque a gente não sabe nem se o futuro ele vai acontecer. Né? Estamos vivos hoje, bem, estamos aqui agora batendo esse papo legal, mas a gente não sabe se ao sair lá fora pode acontecer alguma coisa ou se mais tarde estaremos vivos. Né? Então, assim, as pessoas tendem a se preocupar de forma exageradamente. É claro que a gente faz planos, projetos para o futuro, é essencial. Mas tem pessoas que fazem de uma forma muito exagerada, apresentam uma preocupação muito excessiva com relação ao futuro. Então, eu aconselho para a pessoa que, ao pensar nessa situação que você tem para fazer, esse algo novo, se questione. O que é que isso tem de mais? O que é que isso representa para a minha vida? É algo perigoso? Eu sei que é algo bom, mas eu preciso me concentrar, eu preciso parar e ver o que eu tenho para fazer no momento, no aqui e no agora. Né? Com relação à prevenção também, Raquel, existem alguns exercícios que vão proporcionar a redução da ansiedade. Né? Até aconselho para essa pessoa, quando ela estiver ansiosa, assim, ela fazer a respiração diafragmática. Eu não vou explicar aqui o passo a passo, porque tornaria esse um vídeo bem longo. Mas pesquise na internet, respiração diafragmática, relaxamento muscular progressivo. São técnicas utilizadas pela psicologia cognitivo comportamental justamente para reduzir essa ansiedade. Para que você não perca o sono e vivencie aquele momento, mas quando ele chegar. Porque se é uma coisa que não temos controle, é sobre o tempo. Isso é verdade. Sim, tem a última pergunta, gente. A pessoa perguntou assim: uma mágoa do passado, que eu ainda tenho até hoje, né? No caso, a pessoa, sempre estou lembrando, isso me deixa triste e ao mesmo tempo com muita raiva. O que pode ser? Será que é ansiedade ou alguma outra coisa? Como ela descreveu, pode ter sido realmente um trauma para ela, é tanto que ela revive a situação. E foi uma situação realmente mal elaborada. Ela não conseguiu superar essa situação. Não sei qual é o contexto que se trata, mas provavelmente ela não conseguiu superar essa situação. E ao lembrar, ela traz consigo a raiva e a mágoa. Como eu falei, excesso de passado traz esses sentimentos. Né? O passado é para que a gente possa olhar para ele e tirar lições proveitosas e lições positivas. Se não tivéssemos um passado, não teríamos hoje um presente. Mas a gente não pode morar nele, fazer morada.
Cada vez que ela traz à tona essas lembranças, é como se ela estivesse revivendo aquela situação novamente, como se a situação estivesse acontecendo no aqui e no agora, né? Já que aconteceu, eu preciso elaborar essa situação e passar a vê-la com um olhar de superação, com um olhar positivo, como uma oportunidade de crescimento pessoal. Porque por mais difícil que seja a situação, Carl Rogers, que é um autor da psicologia, ele dizia que por mais difícil que seja a situação, é possível extrairmos grandes lições e aprendizagem. Certo? Então, procurar superar essa situação, perdoar caso for uma pessoa que fez algo contigo, ou caso tenha sido uma autoculpa, você precisa se perdoar, né? E ver como exemplo de superação e deixar o passado no passado. Viva sempre no aqui e no agora, que é onde a vida acontece. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, né? Tomara que vocês tenham gostado do vídeo. A psicóloga Juliane tirou algumas dúvidas, né? O que é ansiedade, os sintomas físicos, psicológicos, e deu algumas dicas, né? Para superar um pouquinho a ansiedade, igual caminhada e outras coisas. Bom, se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha. E se você tem alguma outra dúvida, comenta aqui embaixo, tá? Que eu tenho certeza que eu vou estar aqui de novo com a psicóloga Juliane, tirando outras dúvidas com vocês. Mas tem que comentar aqui embaixo, né, gente? Para eu saber as dúvidas que vocês têm sobre ansiedade ou qualquer outra coisa. Então, obrigada, psicóloga Juliane, por ter tirado essas dúvidas, né? Que muita gente ainda não conhece o que é ansiedade, os sintomas, essas coisas todinhas. Então, muito obrigada, desde já agradeço pelo tempinho que você tirou, né? Para estar tirando essa dúvida. Eu que agradeço, né? É um prazer estar participando desse canal. Eu acredito que tem muito a crescer. Você é uma pessoa muito autêntica, muito simpática e gosta do que faz, e isso é importante, certo? E também me disponho às pessoas, né, que comentarem, apresentarem algum tipo de dúvida com relação à ansiedade normal, à ansiedade patológica, bem como aos processos de psicoterapia, para que a gente possa estar respondendo, sanando essas dúvidas. Agradeço a todos pela atenção, um abraço. Sim, gente, também ela tem o Instagram dela, vou deixar aqui embaixo, linkado aqui embaixo, o Instagram dela. De vez em quando ela está fazendo lives muito importantes, gente, falando de ansiedade, de relacionamentos, de várias outras coisas. Então siga ela lá no Instagram, tá bom? Que vocês tenham certeza absoluta que vocês vão estar gostando do Instagram dela, tá bom? Então até o próximo vídeo, tchau, tchau!